Provérbios, capítulo 26, versículo 20. Lá está escrito assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo difamador, cessa a contenda. Essa lição que esse texto nos traz, fechar ele só para a questão da contenda, seria assim um desperdício. Porque a palavra do Senhor ela é muito rica, ela nos traz uma gama de informações, ela se renova a cada manhã, todos os dias Deus tem algo novo para falar ao nosso coração. Então é isso que eu quero levar você a pensar agora, que este versículo descreve uma grande verdade. Se as pessoas pararem de colocar lenha na fogueira, o problema acaba, a discussão cessa, ou seja, o mal vai ser resolvido. Mas, se sem lenha o fogo apaga, se eu botar lenha nesse fogo, quanto mais lenha eu colocar, mais fogo vai pegar. E é sobre isso aqui então que eu quero falar. Eu quero olhar agora por um outro ângulo, por um outro prisma, para que a sua vida seja grandemente abençoada aqui nessa noite. Vamos analisar então o princípio da fogueira. Ela pode aplicar também para a vida espiritual. Sem lenha o fogo apaga. Sem comunhão, sem relacionamento, sem leitura da palavra, sem oração, sem estas questões, o fogo apaga também. Então é sobre esse alimentar aí que eu quero falar para você. E lembre-se da igreja lá de Laodiceia, em Apocalipse 3,16, porque não és quente e nem frio, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou você é 100% ou não é nada. Meio termo com Deus não funciona. Então eu quero começar a analisar se sem lenha o fogo apaga. Cessando então essa alimentação de contenda, a contenda vai embora, eu não quero me ater a isso. Eu quero falar então sobre quais gravetos nós podemos ir colocando na nossa vida espiritual para manter a chama do Espírito acesa. Então a primeira aqui que eu vejo, primeiro graveto que nós vamos colocar aqui, eu vou dar esses nomes aos tópicos, graveto 1, 2, 3 e 4. Então o primeiro graveto é o graveto da oração. Irmãos, quando eu olho para Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, lá está escrito assim: havendo Deus outrora nos falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Quando eu olho para esse texto, eu entendo que Deus me falou aos pais pelos profetas, Deus nos fala através da palavra dele, Deus nos fala através da criação, através da natureza, mas só existe um jeito de eu e você falarmos com Deus, e é através da oração. Não tem como eu chegar a Deus se não for por intermédio da oração. E se eu estou falando que a oração é um graveto que nós temos que manter e para que essa chama permaneça acesa, o que diz então Apocalipse capítulo 5, versículo 8? Lá no finalzinho diz que o incenso é a oração dos santos. Então a nossa oração sobe a Deus como um incenso, como uma fumaça. A fumaça ela é proveniente de onde? Onde tem fumaça tem isso aí, fogo. E o que essa palavra significa? Incenso. Lá em Levítico capítulo 2, versículo 1, nós vamos ver que e porá incenso sobre ela. Finalzinho do versículo de Levítico. Então, o que é essa palavra incenso? O que ela significa? Incenso, a palavra hebraica é lefoná. O que é lefoná? Lefoná é uma resina branca que se tira de uma árvore. E é essa resina aí que
que queima. Agora analisa aqui comigo. Do que isso tem a ver com a oração? Tudo. A palavra lefoná no hebraico, ou incenso, essa resina branca que se extrai de uma árvore, ela representa a oração. E a oração então tem que ter o quê? Brancura te lembra o quê? Santidade. Santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então a minha oração, primeiro, tem que ser uma oração de purificação. Purificação da minha vida. Uma oração de confissão de pecado. Como assim, pastor? Vamos para mais um texto para você entender. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, está escrito: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Essa palavra quarto lá no grego é tameion, é o depósito, é o quarto do depósito. Muitas pessoas dizem: pastor, a minha vida é um livro aberto. Mas é bem verdade que nesse livro aberto da nossa vida, existem algumas páginas que nós não gostamos de compartilhar com ninguém. Só que esse texto de Mateus está dizendo: entra no teu quarto do depósito. Não é o quarto que você dorme, é o quarto onde você guarda coisas. Coisas emocionais, traumas emocionais, problemas não resolvidos. Entra por quê? Porque Deus já está lá, Ele é onisciente e onipresente. Ele já está lá e Ele te aguarda neste quarto. Para quê? Para que você confesse o seu pecado a Ele. Para que a sua oração seja respondida, meu irmão, você tem que estar com a sua vida em santidade. Então entra lá, Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então olha bem, eu entro no meu quarto e eu rasgo o meu coração para Deus, eu conto tudo para Ele, tudo que eu fiz de certo, tudo que eu fiz de errado, eu me rasgo diante dele por inteiro. É a mensagem que eu preguei anteriormente. Ele quer que eu rasgue o meu coração e não as minhas vestes. Foi uma devocional passada no livro do profeta Joel, capítulo 2. Então entra lá, porque a minha oração, primeiro, tem que ser uma oração de confissão, onde eu confesso os meus pecados para Ele, onde eu me arrependo dos pecados diante dEle. E aí então eu busco agora nessa minha vida de oração, de relacionamento, a santidade. Então olha bem, então essa resina branca, essa que se extrai para fazer aí o incenso, a palavra lefoná, que é incenso, que é representado em Apocalipse 5:8 como oração dos santos, tem que ter uma vida de santidade. Mas segundo, se sobe como uma fumaça, então vamos pensar mais um pouquinho. Para ter fumaça tem que ter o quê? Exatamente, fogo. Então a minha oração não pode ser aquela oração que eu vou dormir, aquela oração do cansado, onde eu, meu Deus, sou meu dia, amém, pufo. Não, tem que ter calor. Tem que ser, meu irmão, ou é tudo ou nada. Ou eu vou com tudo que eu tenho, eu oro para o meu Deus mesmo, eu rasgo o coração para Ele, eu confio e creio no que eu estou orando, no que eu estou falando. Ou então, você sabe qual é a melhor oração que existe? A oração que você faz por você. Porque se você não acredita que Deus ouve a sua oração, você vai crer que Deus vai ouvir a minha em seu favor? Então a melhor oração que você vai fazer hoje, que é o término desse culto, é por você, pela sua vida e pela sua família. É você, meu irmão, é com você que Deus está contando para fazer a diferença. Então a oração tem que ter santidade, mas a oração também tem que ter calor. Então essa palavra hebraica aí, lefoná, incenso, tem a ver com santidade e tem a ver com calor. Quando eu olho em Mateus 26:41, diz o quê? Vigiai
e orai. Vigiai e orai. Para quê? Para que você não entre em tentação. Então é isso aí que é o versículo literal aqui de Mateus 26, versículo 41. Está aqui, ó. Vigiai e orai. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos estar em constante oração. Mas é só aqui? Não. Em 1 aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Pastor, mas como é que eu oro sem cessar? Você fala assim, hoje eu esqueci de respirar. Ou você simplesmente respira. Você simplesmente respira. É o que Judas está falando no capítulo único, versículo 20. Orando todo o tempo no Espírito Santo. Orando todo o tempo. Como que é isso? Eu tenho que fechar o olho? Não. Você pode estar lá, minha irmã, cuidando dos seus afazeres da casa e estar ligada com Deus. Orando, Senhor, abençoe minha família. Batendo um papo. Gente, oração é um diálogo entre você e Deus. É isso. Em Tiago 5,16 diz que a oração de um justo pode muito por sua eficácia. Em outra tradução vai dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então só uma palavrinha, olha, incenso. Olha como que ela abriu. Então sem lenha o fogo apaga. Sem santificação a vida espiritual apaga. Sem calor, como é que eu vou traduzir isso aqui para você? Sem aquela paixão, sem aquele algo que queima, a minha vida espiritual esfria. E eu viro aí sim, um crente geladeira, um frost free gospel. Meu irmão, vida de oração é assim, tem que ter calor. Não é oração em 99 não, é oração mesmo. É cara no pó, é de joelho, é em pé, como você quiser. Mas ora, sempre orando no Espírito, como diz uma música. E você sabe qual que é a melhor oração que você faz? A melhor oração é o amar. Se não sabes amar, tu não podes orar. Porque a melhor oração é o amar. Isso é de um conjunto Novo Alvorecer. Eu me lembro quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Um conjunto que só todo mundo tocava violão. Um discão, vinil. Meu avô botava lá na vitrola para tocar e eu ficava ouvindo com ele. A melhor oração é o amar. Se não sabes amar, tu não podes orar. Porque a melhor oração é o amar. E mais uma coisa que me chama a atenção. Porque nós lutamos para chegar às 1000 inscrições no YouTube. Eu quero mostrar aqui para você agora. Essa aqui é uma Bíblia hebraica. Você pode ver aí que é difícil. Mas eu quero ler esse texto aqui para você no hebraico sobre oração agora. Está lá em Ezequiel, capítulo 22, no versículo 30, que diz assim no hebraico, ó. Vavakesh meren ish, godê, gadê, veomed, baperetz. Olha o que Deus vai falar aqui, ó. Olha bem. Vavakesh meren ish. Busquei, procurei um homem, godê, gadê, que construísse muros e que tapasse brechas. Baperetz, peretz, brecha. Procurei alguém que estivesse na brecha. Agora, olha o que esse texto hebraico vai me dizer. Deus está dizendo aqui, ó, eu procurei um homem. Porque interceder é construir muro. Intercessão é construir muros. Muros de quê, pastor? De proteção na vida da pessoa na qual eu estou intercedendo por ela. Então olha bem, quando você ora por alguém, você está construindo uma barreira de proteção na vida daquela pessoa. E se houver alguma brecha através da sua intercessão, você está tapando essas brechas. Agora o que me chama a atenção no texto hebraico
É que Deus está dizendo, eu busquei, eu procurei por um homem que estivesse na brecha, para construir um muro e tapar a brecha. Não achei, não encontrei. Agora imagina você, meu irmão, pensar, Deus procurando alguma coisa. Eu procurar, onde é que eu pus a chave? Cadê a caneta? Onde que está a caneta? Se Deus está procurando, é porque não é algo fácil de se encontrar. Assim como não é fácil encontrar pessoas que adorem, pessoas que intercedam. Porque lá no Evangelho de João, você vai ver que Jesus fala para a mulher samaritana, em João 4, 23 e 24, se não me trair a memória, ele vai dizer que ele está buscando, e estes são os que o Pai procura, os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus está procurando o adorador, então é porque adorador também não é fácil de achar. Assim como Deus procurou alguém para interceder, alguém para construir um muro, alguém para tapar brechas, também não foi encontrado. Então orar é proteger a pessoa. Quando uma mãe está orando com o filho, sabe por que esses meninos rebeldes não quebram a cara e não se arrebentam? Porque tem um pai, porque tem uma mãe, uma avó, um tio, uma tia, um amigo, uma igreja que está orando pela vida dele, que está cobrindo a vida dele de oração. Mas também temos que nos lembrar que Deus é amor, mas também é pequeno. Ele também é justiça nossa. Ele também é justiça. Então, cuidado, ok? Deus é amor, mas é justiça. Então, que a nossa oração tenha uma vida limpa e santa, que a nossa oração tenha calor, e que Deus, ao olhar para essa terra, encontre a mim e a você como alguém que intercede, que constrói muros de proteção e que tape brechas na vida de pessoas que estão necessitadas agora da nossa oração. Então vamos cobrir essas pessoas com as nossas orações. Breve, em nome de Jesus. Eu não vou só falar isso aqui. Isso vai ser apresentado para você ir na tela, para você guardar e estudar, e muito, através das ministrações que nós vamos fazer aqui de videoaulas do hebraico bíblico, para abençoar a sua vida. Qual é o segundo graveto, então, pastor, aqui no texto? Onde é que está o segundo graveto? Qual que é o segundo graveto para manter a chama de Deus acesa no meu coração? O primeiro graveto é a oração. Qual que é o segundo? O segundo graveto, irmão, é o da leitura da palavra. Meu irmão, só tem um jeito de eu conhecer Deus, através da palavra dele. Você, quando está namorando, você não quer saber tudo da pessoa amada? Você quer saber qual a música que ela gosta, o que ela gosta de comer, onde ela gosta de ir, o que ela gosta de vestir. A gente não fica nisso, principalmente quando vai chegando o dia dos namorados, ou um aniversário, ou uma data especial. Você quer saber o que ela gosta, eu quero agradá-la. Por que você quer agradar? Porque ama. Como é que eu vou agradar a Deus se eu não o conheço através da sua palavra? Então o segundo graveto é o graveto da leitura bíblica. O texto do Evangelho de João 5, versículo 39 diz: examinai as Escrituras, porque elas de mim testificam, e cuidais ter nela a vida eterna. Então, examina a Escritura. E esse exame ali, a ideia do grego, é alguém como vai para um garimpo. Ele pega, você já viu, ele fica ali tipo com uma peneira ali, e ele tem que ficar muito atento, ele não pode tirar os olhos, porque senão ele toma prejuízo. Então esse examinar é um exame minucioso, detalhado, pente fino. Quando você vai ao médico, e você se senta lá, o médico está escrevendo. Aí você fala assim, boa tarde. Ele está lá assim, boa tarde. Pode falar, o que você tem? Aí você vai falando, o médico nem te olhou na cara. E você está falando, tipo assim, poxa, mas será que ele não vai nem me olhar? Será que ele não vai nem aferir minha pressão? Será que ele não vai nem me botar o dedo? Aí quando você termina de falar, o médico vira para você e fala assim, ó, tá bom,
Está aqui a receita, pode tomar esse remédio aí. Você, hã? Você não ficou 2 minutos dentro do consultório. Você falou e ele nem te olhou, está aqui. Na sua opinião, esse é um bom médico ou um mau médico? Agora vamos inverter, você vai ao consultório. Quando você adentra a porta, aquele que está lá ama o que faz. Ele não está lá pela grana, ele ama. Boa tarde, como vai o senhor? Por favor, sente-se. O senhor está bem? Bem. Muito obrigado, doutor. Pois não. Qual é o motivo da sua vinda ao meu consultório? Aí você diz, doutor, eu isso, eu aquilo, eu estou sentindo isso, aquilo. E ele diz, pois bem, olha, eu não vou passar para o senhor nenhuma medicação agora não. Mas eu vou passar uma bateria aqui de exames. E eu vou colocar aqui urgência. Eu gostaria que o senhor fizesse o quanto antes. Assim que estiver pronto, o senhor já pode procurar aqui a secretária, o senhor não precisa ficar na fila. Assim que a porta abrir, a secretária irá conduzi-lo aqui e mediante a estes exames, aí nós vamos ver o melhor tratamento para o senhor e aí sim eu vou prescrever uma medicação para tratar de fato do seu problema. Você sai daquele consultório feliz ou triste? Você fala, rapaz, que médico. Ele se levantou, foi comigo até a porta. Ele olhou nos meus olhos. Ele humanizou o tratamento dele. Ele foi solidário para comigo. Ele se convaleceu da minha situação. O cara me deu atenção. Esse médico é fantástico. Sim ou não? Mas ele te examinou, te botou na maca, conversou, te deu atenção. Meu irmão, como é que você quer que Deus faça alguma coisa para você? Se você não se relaciona com esse Deus intimamente, através da palavra dele, se você não se relaciona com esse Deus através da meditação da palavra, não tem jeito. Agora olha bem, Mateus 22, 29 diz o quê? Errais por não conhecer as Sagradas Escrituras, nem o poder de Deus. Por que a gente erra? Por que cometemos erros? Por falta de conhecimento. Se eu tivesse conhecimento, eu não teria cometido esse erro. Esse erro é advindo de uma inexperiência minha por eu não conhecer essa situação. O que diz lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6? O meu povo está sendo destruído porque lhes falta o quê? Dinheiro? O meu povo está sendo destruído porque falta relacionamento? O meu povo está sendo destruído porque falta saúde? O meu povo está sendo destruído porque falta governo? Porque falta dinheiro? O meu povo está sendo destruído por falta de quê? De conhecimento. O que destrói a igreja do Deus vivo é falta de conhecimento, irmão. É ignorância. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 17, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha bem, hoje pela manhã na devocional, eu falei como foi que Jesus venceu Satanás no deserto. Ele usou o quê? A palavra. E ele a usou de 3 maneiras. Quais foram? A primeira foi, nem só de pão vive o homem, ou seja, o meu alimento é a palavra. Ela é suficiente para me manter no deserto. Eu me alimento dessa palavra aqui, e essa palavra que vai prover para mim no dia mau. Aí o diabo então muda a estratégia. Também está escrito. Ele vai dar ordem aos teus anjos a teu respeito. Jesus rebate. Deuteronômio 6,16 ele vai dizer. Também, olha, também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele usou a palavra como o quê? Como defesa. O diabo falou, está escrito. Ele usou a palavra para se defender. Se defendeu. Então a palavra é pão, ela é alimento e ela também é escudo. É ela também que nos protege. E aí o diabo vai falar, então me adora aqui só um pouquinho e está resolvido. Jesus vai e cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Ele usou a palavra como o quê? Para atacar. Opa! Para trás de mim, vai embora. E com isso o diabo, foi embora. O versículo 10 de Mateus 4 diz, e logo depois vieram os anjos
e o serviram. Quem aceita migalha do diabo, perde o banquete com os anjos. É isso aí que nós estamos vendo em Mateus 4,10, ó. Olha aí para você ver. A palavra é meu pão, é meu alimento, a palavra é o meu escudo e ela também é a minha espada. É com ela também que eu ataco, contra-ataco o inimigo. Eu não uso ela para mandar recado para ninguém de púlpito. Você tem alguma coisa para resolver com alguém? Chama no gabinete, chama no particular. É isso. A Bíblia não pode ser usada para eu dar recadinho para os outros, para eu ferir A e B. Não é para isso que ela foi feita. A nossa luta, disse Paulo, não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso que habitam nas regiões celestiais. É isso que está em Efésios 6, e a nossa luta é com essa turma aí, não é com pessoas. Amém? Então presta atenção. O primeiro graveto é o da oração. O segundo graveto é o da leitura da palavra. O Salmo 119, versículo 11, Davi disse assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconder não é o mesmo que eu abrir uma gaveta e botar debaixo de alguma coisa. Esconder no contexto hebraico é praticar essa palavra. É botá-la em prática. Eu amo essa palavra, por isso eu pratico ela, por isso eu a guardo, eu a valorizo. Guardar aqui é isso. E o mesmo, meu irmão, se no conceito bíblico ouvir é diferente disso aqui, ó. Ouvir aqui significa parar, prestar atenção e colocar o que se ouve em prática. Entendeu a diferença? Tem um monte de gente que ele escuta a palavra. Ele escuta o que o pregador fala, o que o pastor fala, o que o evangelista fala. Ele escuta. A Bíblia diz, o Davi falando, no Salmo 119, 11, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, eu a pratico. Eu a pratico. Guardar ali não é engavetar, não é amoitar, é pôr em prática. O Salmo 119, 11, ele vai dizer, sou mais entendido, sou mais sábio, sou mais desperto que os idosos, porque eu guardo os teus estatutos. Olha aí para você ver a importância da palavra. Davi vai além. No Salmo 119, 105, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 136, torrente de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam os teus estatutos. Então o segundo graveto é a palavra, é a leitura da palavra, é a prática da palavra. Não é só ouvir essa palavra, mas é colocar essa palavra em prática. Aqui está o segredo, é praticar essa palavra todos os dias. Mas é só isso, pastor? É só orar e ler a palavra? Não. Tem um terceiro graveto. Qual que é o terceiro graveto? É o graveto da convivência cristã. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Tem uma turma, irmãos, que já está assim. Sabe que esse negócio de culto online é bom? Sabe que não precisa mais desse negócio de ir para a igreja? Ó, já estão fazendo ceia online, já estão batizando online, já tem até o seguinte, eu ligo para o pastor e ele vem aqui em casa e me batiza, na minha piscina aqui, ó. Ô irmãos, estão vacalhando o negócio. O diabo está vacalhando o coreto nessa quarentena. O terceiro graveto aqui é o da convivência cristã. Hebreus 10, 25 já mata tudo. Eu não precisava nem citar mais do que Hebreus 10, 25. Já era suficiente. Para essa turma que já não gosta de ir para a igreja, tá amando. Ah, para quê? Que olha, tô ouvindo o pastor, tá bacana aqui no conforto da minha poltrona. É bom, irmãos, Nós vamos parar com isso? Não. Isso é uma ferramenta que Deus está nos dando, nós vamos continuar usando. Mas Hebreus 10, 25, a Bíblia diz assim, não abandone a sua congregação, não é a casa, é a congregação, como é costume de muitos. Mas quanto mais aquele dia se aproxima,
que você faz? Admoeste um ao outro. Admoestai-vos uns aos outros, quanto mais vede que aquele dia se aproxima. Então o povo se reunia em Beit, que no hebraico é casa, em Knesset, que é sinagoga, e Beit HaMikdash, que é o grande templo de uma vez por ano, que o povo ia para sacrificar, como a gente via ao Pessah, que foi celebrado no domingo passado. É o Beit HaMikdash, é a casa sagrada, é o grande templo. Mas também tinha o Knesset, que era a sinagoga, e também tinha o culto nos lares. Beit, casa, os cultos em casa. Mas olha, nenhum deles serve para um substituir o outro. Então Hebreus 10, 25 diz, não abandone a sua congregação, não deixe de congregar. Congregue e admoestai-vos uns aos outros. Olha, irmão, temos que estar junto, temos que estar ligado, temos que orar, temos que ler a palavra. Meu irmão, vem aqui, eu quero orar por você, é estar junto. Irmãos, como está sendo difícil não poder abraçar, não poder ter contato, não poder estar junto. Você imagina quando essa pandemia acabar e nós pudermos estar juntos na igreja, e nós pudermos abraçar, podermos estar juntos. Então, querido, está na hora de nós aproveitarmos esse tempo e fazer uma introspecção, olhar para dentro de nós e retornarmos posteriormente aos nossos templos e adorarmos ao nosso Deus com tudo que Deus tem, com tudo que Deus é. No Evangelho de João, eu quero ler com você, no Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículo 34, João 13, 34 ao 35, diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Tem um lugar para demonstrar mais amor, mais unidade que na igreja? E o Salmo 133, pastor, no hebraico, como é que ele é? Inematov, Umanaim, Shevet, Ahim, Gam, Yahet. Oh, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos estejam assentados, juntos, em união. É o texto hebraico, não tem para onde fugir. Como é bom a gente estar sentado, estar junto, porque sentar junto é sinônimo de comunhão, de relacionamento. Quando eu me sento com alguém, eu estou tendo comunhão com essa pessoa, relacionamento com ela. Eu estou dizendo, estamos juntos aqui e vamos colar, estamos aí, querido. Eu oro por ti, tu oras por mim e juntos nós vamos subir essa montanha. Eclesiastes 4, do 9 ao 12, na síntese aqui para você, que meu tempo está estourando. 2 é melhor que 1, porque haverá maior paga do trabalho. 2 é melhor que 1, porque em caindo 1, haverá quem o levante. Mas ai daquele que estiver só, se o cordão for de 3 dobras, ele não se romperá com facilidade. Isso aí está me falando de quê? Da importância de nós estarmos juntos, do congregar, de estar no templo. Davi no Salmo 84, 10, ele declarou: prefiro um dia a porta da casa do meu Deus do que em outras partes 1000. Prefiro um dia a porta da casa do meu Deus do que debaixo das tendas da iniquidade. Estar no templo, congregando, é dizer para Deus: eu amo a tua casa, eu amo esse lugar, porque é aqui que eu venho para me relacionar com os meus irmãos, para abraçá-los, para estarmos juntos, para que um ore pelo outro, para que ambos possamos fortificar a fé na comunhão, na koinonia, que é essa palavra grega linda, que está falando de relacionamento, irmãos. O terceiro graveto é o graveto da convivência cristã. É triste saber que tem cristãos que têm mais relacionamento com o ímpio do que com os irmãos da igreja dele. Ele convida os amigos do serviço. Não estou falando que é errado convidar. Ele convida todo mundo, mas os irmãozinhos da igreja dele nem sabem que cor que é o sofá dele.
não sabe, nunca foram, não tem esse relacionamento, a gente não está perto. A gente diz que ama, mas ó, eu te amo, meu irmão, mas você na sua casa e eu na minha. Meu irmão, cadê esse relacionamento? A igreja do Novo Testamento, ela crescia, porque eles eram unânimes na comunhão e no partir do pão. Estava junto para comer, para celebrar a ceia. É junto. Ceia é comunhão. Ceia é relacionamento. Ceia é intimidade. Não é eu aqui e você na sua casa, não. É a igreja do Senhor Jesus junta. É todo mundo junto. Então, o terceiro graveto é o da convivência cristã. Quarto graveto para me encerrar. Qual que é o quarto graveto então, pastor? O primeiro é o da oração. O segundo é o da leitura bíblica. O terceiro graveto é o graveto da convivência cristã. E o quarto? Qual que é o quarto graveto? É o graveto do testemunho pessoal. Aqui que está o negócio. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Marque essa palavra aqui que eu vou te explicar lá no grego. Testemunhas, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A palavra grega para testemunha é matietai, manteno. São palavras gregas para relatar a palavra discípulo. Matietai ou manteno. São palavras para testemunha, discípulo aqui. Irmão, o negócio é sério. Porque ser discípulo, ser testemunha do Senhor, é aquele que, ainda que lhe custe a vida, ele não recua. Ser testemunha nesse contexto grego, aqui, é aumentar o conhecimento, é praticar o conhecimento adquirido, é buscar conhecimento em todas as áreas. E se eu for pegar aqui a lista para discípulo, ela é muito grande. Quando a Bíblia vai me mostrando essas questões aqui para discípulo, o negócio é muito. O tempo aqui não dá, mas que é muita informação, é. E aí eu pergunto, você é discípulo? Você está disposto a entregar o seu próprio corpo para ser queimado? Porque isso aqui é ser discípulo, no contexto da palavra. O que é discípulo, pastor? Matietai. É alguém que tem que aprender a ser avaliado, alguém que aumenta o conhecimento, ouve, está informado, aprende pelo uso e prática, ter o hábito e estar acostumado. Aonde que eu encontro isso que o senhor está falando aí, pastor? No dicionário de Strong, página 3129 do dicionário do grego. 3129 do dicionário do grego. Quer ser discípulo? Então você tem que aumentar seu conhecimento. E então eu vejo aqui que é pelo conhecimento que eu vou mudando a minha vida. É pelo conhecimento que eu vou tomando decisões de testemunhar por Cristo. Então é testemunho pessoal. Como é que está teu testemunho lá fora, meu irmão? Como é que é o seu testemunho na rua? No comércio? Você compra e paga? Houve um tempo que, quando você falava, não, eu sou evangélico, pode descer a loja, leva tudo, porque eu sei que paga. Hoje está complicado. Fulano é crente? Ah, sei como é que ele é crente. Como é que está o testemunho? Esse graveto é muito importante. O graveto do testemunho pessoal. Em Mateus 28, 19,
Diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Como é que eu vou pregar para alguém que conhece a minha vida, e a minha vida não é aquilo tudo que eu estou pregando? Meu irmão, a nossa geração escuta com os olhos. Eles não estão olhando muito o que eu estou falando, não, mas o que eu estou fazendo. Então, cuidado. Em Marcos 16:15, também vai estar falando sobre isso aqui. Marcos 16, versículo 15. Quero ler com você, para não ficar aqui, só na minha palavra. Marcos capítulo 16, no versículo de número 15, diz: e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê está condenado. Está condenado. Então, testemunho aí, ele é fundamental. Uma outra passagem também no livro de Tito. Tito também vai falar um negócio interessantíssimo. Tito 2, versículo 8. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Testemunho. Sem piadinha de duplo sentido, sem nenhuma palavra torpe. Você tem que dar testemunho, meu irmão. É aquela musiquinha que a gente aprendia nas EBDs de antigamente, do sabão. Lava o meu corpinho, lava o meu rostinho, lava as minhas mãos, mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Por que Ele quer lavar meu coração? Porque a boca fala que o coração está cheio. Então está aqui o segredo, para manter essa chama acesa. Quando eu olho para Provérbios 26:20, sem lenha o fogo apaga, e não havendo difamador cessa a contenda, a mesma coisa, que se eu parar de botar pilha nos outros para brigar, a briga vai acabar, eu também aprendo que se eu botar lenha na oração, na leitura da palavra, no congregar e no meu testemunho pessoal, tudo vai ser diferente. A minha vida espiritual vai ser melhor se eu botar o gravetinho da oração, da leitura da palavra, da convivência cristã e do testemunho pessoal. Porque eu posso pregar muito mais com o meu testemunho do que com as minhas palavras. Porque muitas pessoas poderão dizer: falou bonito, mas falou sem vida. Falou tudo bonitinho, mas ele não faz nada disso aí que ele está falando. Tá? Então nós precisamos tomar cuidado com isso daí, no nome de Jesus. Que essa palavra tenha abençoado grandemente aí a sua vida nessa noite, em nome do nosso Deus.